Imagina que você está num local público, um café, por exemplo, ou mesmo uma biblioteca, e você está lá tentando se concentrar nos seus pensamentos, ou lendo um livro complicado que você está tentando entender o que o autor está querendo dizer. Ou mesmo imagine que você está tentando escrever um texto, escrever o seu TCC, por exemplo. E esse local tem um barulho ambiente. E esse barulho ele está ficando mais alto. Chega uma hora que é impossível ignorar esse barulho. Chega uma hora que esse barulho interfere com o resto dos seus pensamentos e você não consegue mais ignorar esse barulho. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Imagina que você está num restaurante e tem uma música ao vivo. Você está lá com os amigos tentando conversar e à medida que o tempo passa, essa música vai aumentando de volume, vai aumentando, você começa a gritar e quando você percebe você já está rouco, perdeu a voz e não consegue competir com aquele barulho que era para ter sido de fundo, mas ocupa um lugar central no restaurante, até maior do que o da comida. Agora, todos nós conhecemos também algumas pessoas que conseguem trabalhar no meio do barulho, no meio da zoeira. É como se elas não escutassem aquele barulho. Sari, você não é uma dessas pessoas, né? Para quem o barulho pouco importa. Definitivamente não. Uma coisa que me chamava muito a atenção quando eu fui morar na Inglaterra é que eu passava muito tempo do meu dia fazendo viagens de metrô. E eu percebia que tinha muita gente que conseguia ler em pé no metrô, mesmo com todos aqueles avisos sonoros do metrô de Londres, né? A cada estação, aquele alto-falante dizendo o nome da estação, Mind the Gap. E as pessoas simplesmente conseguiam se concentrar no seu livro, apesar de ter uma interferência, um monte de gente entrando e saindo. E eu ficava olhando e pensando, meu Deus, eu devo ser um ET, porque eu jamais conseguiria prestar atenção na história com tudo isso acontecendo ao meu redor. E você usa frequentemente uma expressão que eu acho muito interessante. Você pede para baixar o volume da música porque você está trabalhando ou você está lendo e aí você diz assim, eu preciso que a música, que o som esteja mais baixo do que o som do meu pensamento. É claro que isso é uma régua interna, né? Só eu sei qual é esse volume dos meus pensamentos e quando essa música ou esse ruído tá falando mais alto. Até quando eu ouço um podcast ou alguma música antes de dormir, eu preciso que ela esteja num volume bem baixo a ponto de não interferir, não ser intrusiva. E eu sei que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque tem gente que simplesmente não liga ou nem percebe que isso está acontecendo. Agora, por que a gente está falando aqui de som, barulho, música, volume de pensamento num podcast em que normalmente a gente fala sobre estilo de vida e alimentação? É que isso tem a ver com um assunto que eu abordei lá na área de membros em drsolto.com.br, uma postagem cujo título é O Ruído da Comida, que é uma tradução livre que eu fiz de uma expressão que está sendo cada vez mais utilizada na literatura científica mesmo, chamada food noise. Literalmente, o ruído da comida. Mas como assim ruído da comida? Imagina que você tem uma super audição, como o super-homem. Eu, por exemplo, quando era criança, eu queria ter os superpoderes do super-homem, né? Quem nunca? Eu queria poder voar, ter toda aquela força. E um dos superpoderes do super-homem era uma super audição. Ele podia ouvir o que os bandidos estavam falando a 1 quilômetro de distância. Mas hoje eu entendo que isso seria uma super maldição. Imagina você ouvir em alto e bom som
essa cacofonia das conversas de todas as pessoas num raio de 1 quilômetro seria ensurdecedor. Como que eu poderia me concentrar em qualquer coisa se eu pudesse ouvir o que todos os vizinhos estão falando ao mesmo tempo? Para muitos de nós, o volume dos pensamentos sobre comida é tão alto que fica difícil pensar em outra coisa. Isso é o food noise. Claro que é uma analogia, pessoal, mas é uma analogia muito boa. Imaginem os pensamentos sobre comida como um ruído, como um barulho, que para algumas pessoas é tão alto que impede elas de pensar em outras coisas. Para quem tem esse ouvido interno do super-homem, entre aspas, aguçado para ouvir o barulho da comida, o som dos pensamentos sobre comida, ele segue ali, mesmo depois que você já comeu, atropelando os demais pensamentos. Para quem tem esse ouvido metafórico aguçado, muito sensível, o som dos buffets de sobremesa, dos corredores de chocolate no supermercado, das praças de alimentação, ele é ensurdecedor. Agora, e isso é que é importante, para outras pessoas, esse mesmo ruído, esse mesmo som, ele é tão baixo que é praticamente imperceptível. Sabe aquela pessoa que esquece de comer? Nossa, estava muito ocupada, nem lembrei de almoçar. Eu nunca soube o que significa isso, porque no meu histórico sempre foi o contrário. Eu costumava ficar pensando em qual seria a minha próxima refeição. Eu ia dormir já pensando no que eu ia comer no café da manhã, quais os lanches que eu ia levar para o trabalho, quais seriam as oportunidades que eu ia ter de experimentar outras coisas. Era um negócio, assim, obsessivo por comida. E percebam, pessoal, que esse conceito ele é diferente de fome. Todo mundo sente fome quando está muito tempo sem comer. Nós estamos falando aqui de um conceito que é relacionado, mas não é igual. São os pensamentos intrusivos sobre comida. Quando a gente diz pensamentos intrusivos, é que eles atropelam outros pensamentos. E por isso a analogia do local barulhento é boa, porque você está tentando se concentrar no livro que você está ouvindo, mas se o nível do barulho é muito alto, você começa a prestar atenção no barulho, naquelas conversas das outras pessoas. E no mundo real, né, no mundo da comida, isso significa que chega uma hora que a pessoa diz, sabe o que mais, eu vou comer. Porque é uma forma de baixar aquele volume. O volume esse do som, que eu repito, para outras pessoas é muito baixo. Para uma pessoa naturalmente magra, que nunca conseguiu ouvir esse som alto do food noise, pode ser difícil entender como funciona isso para pessoas que têm essa percepção muito aguçada para esse tipo de pensamento. E aí a pessoa que mede os outros pela sua régua pensa assim, poxa vida, por que a pessoa simplesmente não pensa em outra coisa? Por que ela está sempre pensando em comida? Afinal, ela já comeu, fome não deve ser. Seria a mesma coisa que uma pessoa com deficiência auditiva num local extremamente barulhento, que está lendo sem nenhum problema e não consegue exatamente perceber por que outras pessoas que escutam aquele barulho super alto têm dificuldade de pensar em outra coisa além do barulho. E nessa postagem que você escreveu na área de membros sobre o ruído da comida, você até incluiu um questionário, de avaliação da intensidade desse ruído, entre aspas. É isso aí, é um artigo que está tentando desenvolver e validar um questionário para food noise, para ruído da comida, porque tudo aquilo que a gente passa a ter um nome para designar, chamar de food noise, e mais do que isso, uma ferramenta de medida, pode ser estudado de forma científica. Mas mais do que entrar nos detalhes do questionário, quem quiser está lá na postagem, ou da validação dessa escala, eu acho que nos interessa mais aqui é o conceito. E esse conceito ele começou a ser elaborado principalmente com o advento dos injetáveis para emagrecer, porque os pacientes, obviamente, relatavam a redução do apetite, mas muitos tentavam colocar em palavras essa percepção de que pela primeira vez na vida aquele barulho dos pensamentos tinha sido silenciado. Eu, por exemplo, já ouvi em consultório um paciente me dizer assim, pela primeira vez eu percebi como é que funciona para as pessoas normais. Estou colocando bem como ele me falou. Ou seja, como é não pensar em comida o tempo todo.
Mais uma vez, pessoal, percebam que isso é diferente de falar em estar com fome ou não. A gente está falando nos pensamentos, no volume desses pensamentos, no quão altos, entre aspas, esses pensamentos são da cabeça em comparação com os demais pensamentos sobre outros assuntos. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Eu vou ler um comentário aqui na postagem de uma pessoa que se identificou. Ela escreveu: muito interessante, colocado em palavras um fato que me atormenta, durante o dia até que as distrações dos afazeres dissipam o barulho do food noise. Então chega a noite pelas 22 horas e bate o trem das 11. Uma fome gritante que me tira o sono. Muito obrigada pela informação e por tratar a gente que tem esse ouvido com respeito. Tem outro comentário que diz o seguinte: eu apostaria as minhas moedinhas de que a low carb tem capacidade de silenciar esses ruídos. Há 8 anos eu percebi essas vozes em mim. Era atormentador. Eu pensava em comida o tempo todo, uma sensação de não ter paz, terrível. Sempre pensando no convite do próximo evento que teria comida, na próxima celebração, que também ia ter comida. Que libertação passou graças à low carb. Esse último comentário é muito interessante porque ele levanta uma hipótese que eu compartilho de que uma dieta como a low carb, alta em proteína, em fibras, em comida de verdade altamente saciante, possa reduzir este food noise, porque a gente já sabe que os injetáveis reduzem o food noise. Mas por relatos como esse e de diversos outros pacientes, e até pela nossa experiência pessoal, a gente percebe a redução do volume desse ruído dentro de uma low carb bem formulada. Foi a primeira coisa que eu percebi quando eu mudei minha alimentação. Não foi o emagrecimento. Eu só não sabia que tinha esse nome, porque também na época não tinha, né? Agora que está começando a ser usado. É muito interessante como quando a gente não tem um nome, quando a gente não tem as palavras certas, fica difícil falar sobre um assunto. Ontem eu atendi uma paciente que eu havia atendido pela última vez em 2021, quando eu ainda não conhecia este conceito do food noise. A gente sabia, a gente não tinha um nome para isso. E ela na época mandou uma mensagem após o início de medicação, em conjunto com a dieta, que dizia mais ou menos assim: somente a liberdade de não estar pensando em comida o tempo todo. Acabou aquele apetite e ansiedade. Fico bem, inclusive me sinto satisfeita, cheia e impedida de abusar quando como. Com esse remédio agora eu me sinto como aquela pessoa chique, entre aspas, que sempre quis ser. Já digo, não, obrigada, estou sem apetite hoje, ela colocou. Mas percebam que isso tudo, essa descrição detalhada dela, poderia ser resumida como: puxa vida, aquele ruído da comida, aquele food noise que eu tinha, o volume daquilo baixou. E agora eu consigo me sentir como outras pessoas para quem esse volume sempre foi baixo. Se você se sente atormentado por isso, se você se identificou com o que a gente conversou aqui, a boa notícia é que existem estratégias tanto de estilo de vida quanto medicamentosas hoje em dia que podem ajudar efetivamente a reduzir esse barulho interno. Então, avalia se vale a pena você consultar um profissional de saúde com experiência para ajudar a aplicar essas intervenções, se você precisar delas. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós.
Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.